Olá! Gente, finalmente saiu do papel o nosso podcast, Cast Empreendedor, que é a nossa intenção é chamar os empreendedores que têm histórias que transformam, histórias que devem ser contadas. São vozes que precisam ser ouvidas. Então, nós tínhamos esse sonho. Nós quem? Eu e o Alisson. Vou já falar dele aqui para vocês. Nós já tínhamos esse sonho no papel há muito tempo e finalmente se materializou. Já é uma grande lição para você. Quer algo? Coloca no papel, tenha coragem de encarar, pense nos processos, execute. Se errar no meio do caminho, tá tudo certo, porque nós sempre vamos errar na construção de alguma coisa. Porém, você está sempre em constante evolução e aprendizado. Os seus erros, eles são importantes para o seu processo. Eu me chamo Raíssa Oliveira, sou mentora de negócios, mentora tanto pessoal quanto profissional e ajudo empreendedores a alavancar o seu negócio. E quero apresentar agora o Alisson. Fala um pouquinho de você, Alisson. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Raíssa veio com uma voz assim mansa e eu tô aqui muito feliz por esse episódio, o episódio número 0, tá? Tá saindo do papel aí algo que a gente sonhava há bastante tempo, que nós idealizamos, pensamos, enfim, tudo aconteceu. Para quem não me conhece, eu me chamo Alisson Ramon, eu sou especialista em desenvolvimento empresarial e também em proteção financeira. E a minha missão aqui dentro do podcast é também trazer para você bastante conteúdo e conteúdo relevante, não somente aqui conteúdo para encher linguiça, né? Nós vamos trazer aqui conteúdos que de fato vão ajudar você a desenvolver o seu negócio, que vai ajudar você a conseguir conquistar novos passos todos os dias. Porque, afinal de contas, o empreendedorismo ele é isso, né? Você vai dar um passo a cada dia. Eu sou muito contra e avesso, a Raíssa sabe muito bem, a essa questão do sucesso da noite para o dia, que as oportunidades são fáceis, né? E que tudo vai acontecer, tudo muito rápido. Então, assim, o nosso principal objetivo aqui é trazer histórias para vocês, verídicas, de empreendedores que, assim como você que está nos assistindo, começaram um dia, assim como nós estamos começando hoje. E nós vamos trazer histórias que vão com certeza te inspirar, te motivar naquela segunda-feira chata, naquela sexta-feira que a semana deu tudo errado. Eu acredito que é muito importante você estar perto dentro de um ambiente próximo de pessoas e, acima de tudo, conhecer gente nova, com histórias novas, para se motivar, né? A gente tá aqui para isso e a nossa maior missão é com você. Fazer com que você consiga desenvolver o seu negócio, crescer emocionalmente. Gente, é tanto conteúdo que a gente tem para trazer aqui para dentro do podcast que, se eu fosse você, não perderia nenhum dos nossos episódios. Se a gente fosse parar para falar aqui, né? São transformadores. O que vai ter, né, Raíssa, dentro do nosso podcast? São muitas construções, são muitas intenções de motivar vocês, de incentivar vocês, e não é aquela motivação boba. O que é motivação? Motivo para ação. Sim. Então nós trazemos clareza, trazemos luz para que vocês saibam para que caminho vocês estão indo e como chegar lá. Inclusive nós já vamos começar com um conteúdo muito bom, né, Alisson, hoje. Conteúdo muito bom e já pega papel e caneta, você que está assistindo aí. Se não tiver papel e caneta, eu aconselho você buscar em algum lugar aí do local onde você está, porque a gente já vai iniciar com um conteúdo muito importante, que é falar sobre começos. Afinal de contas, a gente está começando hoje um projeto e nós queremos te mostrar como aconteceu esse passo a passo e quais são os gatilhos principais que você deveria tomar, né? Que você deve trazer para sua vida, as primícias, né? Não existe, como eu já acabei de falar, não existe nada fácil. Entretanto, as coisas são muito simples. Acho que o problema está em não querer fazer o feijão com arroz. Não fazer o feijão com arroz. Muita gente tem dificuldade de fazer o básico. O básico bem feito é perfeito, né? Eu tenho um grande amigo que me ensinou isso e sempre falava:
O básico deve ser feito muito bem feito. Se você souber fazer o básico, você vai chegar onde você quiser chegar. Isso me lembrou, Alisson, que tem muita gente que fala assim, eu tenho receio, por exemplo, no Instagram, né? Pessoas que têm negócio estão no Instagram. Eles falam assim, eu queria muito estar ali todos os dias, mas eu acho que se eu aparecer ali todos os dias, a pessoa vai enjoar da minha cara. Sendo que a gente sabe que são as repetições, os processos repetidos que aperfeiçoam, né? A gente vai tendo aquela estrutura para entregar cada vez mais e melhor para o nosso cliente. Então, eu acredito que esse é um pensamento meio que te traz situações ruins, difíceis, te gera problemas, no sentido de, quando você pensa em sempre querer inovar, isso te distrai da construção. Tu sabias que de 2010 para trás, a palavra empreendedor não estava nem no dicionário? Uau, não sabia. Não estava. Tô aprendendo agora. No nosso dicionário, a palavra empreendedor, ela não constava no nosso dicionário. Ela não tinha uma definição naquela época lá atrás. Caramba. E aí, assim como todas as ondas, né, de tudo nessa vida, se a gente fosse falar de tecnologia principalmente, uma tecnologia, quando ela começa a ser desenvolvida, ela vai crescer. Vamos pensar no aparelho celular, né? Pronto, lembra do primeiro protótipo de celular? Lembra lá da década de 90, como eram os celulares, né? Eu lembro que meu pai tinha um Nokia gigante. Assim. Eu não tenho como me lembrar porque eu não era nascido nessa época. Eu era assim, sou de 1995. Chegou a ver o Nokia grandão? Cheguei. Então, o que acontece? Quando entrou os anos 2000, que o celular começou a ganhar a câmera, lembra? Sim, Eles sim. começaram a aumentar cada vez mais a resolução da câmera, assim como começaram cada vez mais a aumentar a memória do celular. Hoje nós temos celulares que têm uma memória de um computador, por exemplo. Tem até celular que tem uma memória maior que de alguns notebooks que vendem por aí. E o que isso tem a ver com essa questão desse crescimento, né? Que as coisas elas mudam muito rápido. Nós estamos falando que 13 anos atrás a palavra empreendedor não existia e hoje é um assunto em alta. Então, quais são as coisas que daqui a 10 anos vão estar em alta que talvez o empreendedor não está enxergando hoje? Né? O que você tem que fazer hoje para que daqui a 10 anos, por exemplo, você consiga tirar vantagem de tudo isso que você tá vendo? Né? Prestem atenção nisso. Nós estamos falando aqui de coisas que ainda vão acontecer. Quais são as oportunidades? Alisson, maravilhoso. E sabe por que eu tô falando disso? Porque, às vezes, toda vez que a gente vai falar de empreendedorismo com o empreendedor, toda vez que tem uma entrevista, o empreendedor vai sempre falar a máxima. Eu comecei a empreender por causa de um sonho. Pouquíssimas pessoas você vai ver que dizem assim, eu comecei a empreender por necessidade. Nada contra o CLT, por favor. Tenho nada contra, tá? Mas chegou um momento que talvez a pessoa não tinha nenhum sonho, nem sabia o que ela queria da vida dela. Mas ela olhou para o salário que ela ganhava e olhou para aquilo que ela poderia ganhar, então ela foi empreender por dinheiro. Tem muita gente que vai empreender por dinheiro e na metade do caminho se encontra. E o que não é errado. E nós vamos falar muito sobre isso aqui dentro do podcast. Porque existem algumas construções que as pessoas gostam de contar histórias bonitinhas. E aí, por causa dessas histórias bonitinhas que colocam na cabeça, acabam se frustrando. Sim. Né? Hoje nós ouvimos falar muito CEO, CFO, né? Um monte de nomes, né? De nomenclaturas que vieram aí de grandes empresas, né, que são cargos de direções, mas que as pessoas não sabem nem o significado do que é isso. Na prática, como a gente já falou aqui, é o feijão com arroz que vai dominar. E dentro das histórias que nós vamos contar aqui dentro do podcast, nós não. Nossos convidados vão contar. Nós vamos ter histórias de diversos nichos, de pessoas que começaram porque viram uma oportunidade dentro de um negócio. Eu tenho um convidado nosso que vai vir contar a história dele e você vai perceber que as coisas... Ele entrou para dentro de um negócio sem saber nada do negócio dele, aprendeu, daí ele foi fazendo, escalou o negócio dele
e hoje ele tem uma empresa grande. E não só uma empresa grande, e hoje ele tem um outro negócio paralelo, que é o que ele realmente gosta. Olha só. Mas ele não deixou de fazer aquilo que ele começou lá atrás. Ou seja, fazer o que precisa ser feito para conseguir os resultados que você busca alcançar não impede de você encontrar o que você gosta e fazer o que você gosta. Perfeitamente. Então, o nosso podcast, ele vai vir com tudo para desmistificar e muita coisa e trazer muito conteúdo pra galera que tá assistindo a gente. E eu espero poder, de fato, compartilhar muita coisa com você que tá em casa, que você coloque em prática. E eu espero te encontrar aí pelas estradas da vida muito bem, dizer, rapaz, Alisson, eu assisti o episódio 0 de vocês e naquele dia me deu um estralo na cabeça. Perfeito. Tem algo que você falou agora há pouco, Alisson, que foi em relação a essa construção de um negócio, né? Essa ilusão que muitas vezes nós temos em relação a eu vou ser um grande empreendedor, fazendo o que eu gosto. E aí, quando o empreendedor começa, né, o negócio, tenta buscar aquilo que ele gosta, que ele quer, e ele quer investir naquilo, mas ele não tem expertise, ele não tem experiência, porque a gente sabe que existem vários pontos dentro do empreendedorismo que se encaixam para que você consiga, de fato, ter sucesso no seu empreendimento. E aí é porque eu gosto, as pessoas têm ilusão de que porque elas gostam, vai dar super certo, porque eu estou fazendo o meu propósito. E existem alguns pontos técnicos, já tá rindo aqui. Existem alguns pontos técnicos que precisam ser trabalhados e levados a sério, como tem a questão do eu empreendedor e do eu empresário, que daqui a pouco eu vou pedir pro Alisson explicar para vocês, que é muito interessante. Sabe como que eu desmistifico essa questão de Sim. Eu quero ser empreendedor, é meu sonho ser empreendedor? Eu chego pra pessoa e digo assim, beleza, se você ganhasse 50 mil reais hoje, você vai ganhar 50 mil reais sendo CLT. 50 mil reais. Todos os meses você vai ganhar 50 mil reais. Líquido na sua conta, é seu. Você ia optar em empreender ou você aceitaria esses 50 mil reais até o seu último suspiro? E aí, gente, pensem. Se o Alisson chegasse com essa proposta hoje pra você, como é que seria? Porque a gente sabe que tem empreendedor Não, rapidinho, desculpa te cortar. Mas Tranquilo. essa questão dos 50 mil reais, as pessoas de imediato, elas vão dar a resposta óbvia. Não, eu gostaria de empreender. Mas se eu perguntar, e geralmente eu faço essa pergunta no pior dia daquela pessoa. Entendeu? Porque no dia de venda. Pior dia de venda, deu tudo errado, não conseguiu vender nada, o aluguel da loja tá atrasado, o pneu do carro furou, o ar-condicionado deu pau da loja, beleza. Nesse dia eu chegar pra pessoa e dizer, beleza, se você ganhasse 50 mil reais, mas você não poderia empreender, e aí, você toparia? Se a pessoa responde que, olha, eu preferia os 50 mil reais, é sinal que ela não quer empreender. Exatamente. Era isso que eu ia te falar agora há pouco. Às vezes a pessoa tá num mês, como a gente já teve aluna lá no começo, você sabe, que já tinha iniciado o empreendimento e ela só tava faturando 500 reais por mês. É muito doído. Imagina só, chega uma proposta pra ela, nesse momento onde ela estava ganhando apenas aquele valor por mês. Ralando, cansando, indo pro Instagram, fazendo story todos os dias, porque ela fazia todos os dias, e mesmo assim não dava certo, que é mais uma prova de que você precisa ter técnica e saber o que tá fazendo, né? Não só postar e etc. O Instagram só é mais uma ferramenta. Mas enfim, dentro desse pensamento, imagina, você chegar pra ela e com essa proposta, seria, no mínimo, seria tentador, ia dar uma balançada, né? Então... O Anthony Robbins, ele fala o seguinte, é na hora das decisões que você vai definir o seu destino. Perfeito. Então, assim, quando as adversidades, elas acontecem, é o momento exato para você... A vida pergunta, né? A gente... Tem essa frase. Sim. Quando você decide algo, quando você decide dar um passo na sua vida, todas as vezes, escuta o que eu tô lhe dizendo, pare para observar. Todas as vezes que você toma uma decisão na sua vida, que você decide algo, a vida, ela vai te perguntar. Aí, beleza, eu não vou entrar no mérito religioso,
né? Porque esse não é o ponto aqui. Você pode olhar isso como a vida, você pode olhar isso como Deus, você Como pode destino. como destino, enfim. Vamos tirar o mérito religioso, vamos deixar ele aqui de canto. Mas a vida, a vida ou qualquer outra força sobrenatural na qual você acredite, ela vai te perguntar, é isso mesmo que você quer? Porque a vida, ela me pergunta todos os dias, Alisson, é isso que você quer? Eu já tive oportunidades para dizer assim, olha, abandona tudo aí, né? Um dia eu paro para contar um pouco da minha história, mas abandona tudo aí e vem para cá ou fica aí e beleza. Então assim, todas as vezes, olha, eu quero que o meu faturamento da minha loja aumente. Vai existir um sacrifício para você fazer. E esse é o momento que a vida pergunta. Será que é isso que você quer mesmo? Pois é, porque existem os processos. É muito bonito a gente ver as histórias, ai, fulano conquistou, etc, de tal forma, né? Ainda tem algumas pessoas que têm a má fala de dizer foi sorte. Não, e um detalhe importante, eu só descobri esse negócio da vida, que a vida ia me perguntar, depois que eu passei por ele. Por isso. Depois que eu percebi. Sim. Porque eu fui criado dessa forma. De que eu olhava para histórias de sucesso das pessoas, né? Li muita biografia. Então, vi ali a história do Silvio Santos. Via a história ali do Carlos Wizard. Eu tenho algo importante para falar sobre histórias. E aí, eu via... Houve um sofrimento. E olha como a nossa mente é sagaz. Esse é o ponto. A mente criou algumas situações para eu vivenciar na minha vida de sofrimento. Sendo que eu não precisava passar por esse sofrimento. E é isso que eu quero falar. Cuidado com o que você admira. Porque às vezes você admira uma história de 20 anos de dor para dar certo. E aí você, então eu tenho... Gente, não é consciente isso que acontece, é inconsciente. Inconscientemente, como você admira aquela pessoa, aquela trajetória, aquele processo, você começa a co-criar na sua cabeça, de forma inconsciente, aquelas mesmas dores. Por quê? Porque, depois de 20 anos eu vou conseguir isso aqui que eu quero. Então eu tenho que pagar o preço, é como se fosse um boleto. Vou pagar um boleto de 20 anos, penando, tendo muito esforço para chegar onde eu quero. É como se a vida dissesse o seguinte: tudo que você me pediu eu vou te dar. Então, tudo que você pensar eu vou te dar. Então o que acontece? Eu penso, fulano de tal teve um câncer, venceu o câncer e hoje é uma pessoa de muito sucesso. Cara, por que você não pega só a parte do sucesso, esquece o câncer e segue tua vida? Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Imagina as histórias. Hoje a gente vive uma época aí no qual nós temos as questões, algumas agendas, infelizmente, políticas aí, falam de forma distorcida do empreendedorismo feminino. Né, onde tem mulheres que infelizmente aí foram traídas, né, tiveram seus problemas aí ao longo do caminho. Aí a pessoa vê o vídeo e diz, poxa, que história linda. E se inspira tanto naquela história que é capaz da pessoa se relacionar com um monte de homem ruim só pra lá na frente dizer assim, olha, fulana foi traída ou passou por diversas situações ruins num casamento. E hoje é multimilionária. E hoje construiu um império. Eu também passei por isso, porque existe a comparação. Eu também passei por isso. E hoje eu também tenho o meu negócio. Olha só como as histórias são parecidas. E bate no peito e se orgulha disso. Mas você podia ter exatamente o mesmo sucesso sem um par de chifre. Sendo bem sendo bem sincero. Par de chifre não alavanca ninguém. Raíssa, por favor. Polêmicas. Polêmicas aqui. Pois, maravilha. Raíssa, o que a gente pode trazer hoje de conteúdo para essa galera que tá assistindo? Mais? Vamos lá. É interessante a gente trabalhar essa construção e trazer para essa galera que está aqui nos acompanhando sobre os começos. Porque eu acredito que o começo, ele é muito difícil para muito empreendedor. Muito empreendedor inicia desnorteado. Sim. Sem saber por onde começar. E essas histórias, elas fazem com essa quantidade de muitas histórias, muitas informações que somos bombardeados hoje em dia, faz com que aconteça o quê? Os empreendedores ficam
anestesiados dentro de vários pontos de distração com histórias alheias, e aí ele fica olhando para a vida dele e não sabe qual é o primeiro passo. Qual é o primeiro pezinho que eu preciso colocar para um negócio iniciar? Aí eu me lembro de uma coisa bastante interessante. Quando a gente fala de começo, nós imaginamos o seguinte. Eu particularmente estou me lembrando aqui da Fórmula 1, que todo mundo vai partir junto. Começo, gente, não tem nada a ver com partir junto. Cada pessoa vai partir do seu próprio ponto. Porque ninguém está começando, apesar de começar do zero, é apenas teoria, porque as pessoas elas não começam do zero. As pessoas elas partem de um ponto onde elas têm as suas experiências, as suas bagagens. Então nem todo mundo parte do zero. Uma pessoa que mora em uma cidade de 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, que tem vai montar sua primeira lojinha dentro dessa cidade, Sim. não tem a mesma vantagem competitiva de mercado, né? Não tem o mesmo know-how de mercado de que uma pessoa que tem uma faculdade de gestão empresarial, por exemplo, já tinha um capital financeiro guardado de 50 mil reais. Muda o jogo demais. Tem um network muito excelente e está dentro da capital abrindo um negócio em uma área super movimentada, valorizada. Então, as duas pessoas estão começando do zero, dentro desse ponto de vista teórico. Mas, na prática, esse iniciar do zero não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Então, as pessoas, elas nunca vão partir do mesmo ponto. Cada um tem a sua história de vida. Pode ser que a pessoa do interior, assim como nós temos várias histórias de empreendedores, empresários, grandes marcas, né? Sim. Eu também não vou fazer aqui merchan pra ninguém, mas marcas que saíram do interior... Qualquer coisa vocês podem estar fazendo Pix. Mas de marcas que saíram do interior do nosso estado, por exemplo, e hoje são marcas conhecidas no país inteiro, né? Perfeito. Então, assim, o começar do zero, ele precisa partir de uma premissa. Qual? Eu vou começar do zero, mas eu vou começar a caminhar. Mas eu vou caminhar para onde? Para onde é que eu estou indo? Eu não estou falando aqui novamente do sonho. O meu sonho da minha vida. Não. Eu estou falando aqui para onde você quer ir. Porque muitos negócios deixam de existir, e isso é um dado muito importante. Uhum. Sabias que aqui no Brasil as empresas elas nascem e elas têm uma duração aí, em média de 5 anos para fechar? Eles abrem um CNPJ hoje, ele tem 5 anos. Daqui a 5 anos, esse CNPJ corre o grande risco de fechar. Isso é um dado muito importante. Então, quando a gente fala... E por que isso acontece? Falta de gestão financeira, falta de gestão de pessoas, falta da gestão das emoções, falta do desenvolvimento pessoal. Quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente percebe que lá dentro da empresa são os mesmos problemas. Ou tá com um problema financeiro, ou tá problema na gestão, ou tá com algum problema na administração. Ou na própria capacidade do empreendedor. Na maioria das vezes, o problema está com o dono. Mas para o dono é mais fácil ele dizer, não, o problema é minha equipe. Mas e quem contratou a tua equipe? Exatamente. Você pegou no ponto. Nós já mentoramos empresas que a gente chegou para essa empresa e ouviu primeiramente... Sempre tem aquela reunião inicial, né? E o dono expõe pra gente as dificuldades da empresa, onde está empancando, onde na visão dele está empancando. Por isso que é importante essa visão externa da tua empresa, porque você consegue ter outra percepção. E aí, houve muitas vezes em que a gente senta com o empreendedor e ele não faz ideia de que é o comportamento dele que está construindo uma equipe ruim. Avanços mais devagar. Ele está indo lento e está indo errado. E é muito difícil que o empreendedor ele queira ouvir isso. Sim. Mas... Verdades que doem, né? Verdades que doem. Mas caso você queira ouvir uma verdade ruim, é só me contratar, que eu falo pra você. Eu geralmente brinco assim, tem gente que fala, Raíssa, eu tenho até medo de você vir aqui no meu negócio e ver alguma coisa errada, né? Porque me vê como mentora e ver alguma coisa errada. Tá, mas se eu ver, não vou te falar nada, a não ser que você pague.
Sim. Né? Porque é o meu trabalho. Então, assim, é bem complicado quando o empreendedor ele não consegue enxergar além da equipe, olhando internamente para si. Não só falando de habilidade, capacidade, porque a gente não tá falando aqui porque o empreendedor tem que ter faculdade de administração, Sim. tem que ter, né? Não é sobre isso, mas sobre as suas emoções. Se você não dominar a sua emoção, seu ego é uma das coisas que mais quebram empresas. E esse é um assunto muito importante que a gente poderia trazer para cá também, essa questão do faculdade e empreender. Perfeito. Que existe uma guerra hoje dentro. Ah, mas o Bill Gates, ele não fez faculdade. Ah, é porque o Steve Jobs não fez faculdade. Ah, porque fulano de tal, o Silvio Santos não fez faculdade. Ah, beleza. Uma coisa são eles, a realidade deles, a disciplina que eles tiveram com o negócio deles. Será que você que tá falando isso tem essa disciplina? Será que você tem essa disposição? Será que você acredita tanto em você como eles lá acreditavam? Nível de consciência, estar atento. Entendeu? Então, assim, por isso que acontecem os problemas dentro do negócio, porque a percepção dessa pessoa, ela não consegue enxergar o que de fato, quem ela é, o que ela tá buscando. Ah, eu tô buscando, eu quero ter uma loja porque eu quero ter várias lojas, mas qual a finalidade de você ter várias lojas? Como que você está se relacionando com o seu cliente hoje? Detalhe, e como você se relaciona com o dinheiro. Porque talvez é muito bonito contar, eu quero ter várias lojas. Mas como é que a minha família me vê se eu tiver várias lojas? Então, assim, se prepare, se programe, porque a tua empresa também envolve outras vidas, outras pessoas, outras famílias. Pronto, a gente está chegando no final do ano. Uma outra situação que acontece bastante. Quando o cara é o empreendedor da família e todo mundo tem um tio que ganha muito dinheiro. Mentindo ou não, ele ganha muito dinheiro. Na imaginação dele ou não? Sim. Eu tenho um tio assim. E sempre gosta de falar dos feitos dele no final do ano. Sim, né? sim, E, sim. querendo ou não, a palavra dele sempre influenciou desde a infância. Então, na reunião de família no final do ano, quando as pessoas chegam para você que talvez não está no patamar que gostaria de estar ainda, como que você se sente? Né? As pessoas dizendo, olha, fulano tá fazendo concurso, fulano viajou para a Europa, fulano tá voando. E você? Como é que você se sente? Por que isso acontece? Porque essas sensações que estão vindo dentro de você são as dúvidas, são as incertezas, são esse desânimo é a falta de intensidade de acreditar nos seus objetivos. E quando sentimos algo, nós queremos racionalizar essa sensação e muitas vezes a gente racionaliza da forma mais emocional possível. Eu vou explicar. Ficou complicado, mas eu vou explicar. Olha só, se eu sinto, doeu em mim, o meu tio, fulano, ter mais que eu, né, fazer etc, e tá voando, e eu, poxa, eu tô empreendendo, caramba, não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo, será que é pra mim? Será que é isso que Deus quer pra mim? Talvez não seja isso. Aí você começa a colocar defeito na pessoa que tá conseguindo. Sim. Aquilo que você talvez queria conseguir. Tá conseguindo porque tá roubando. Pois é. Aí você começa a criticar, é sempre mais fácil. Eu critico. Eu critico. Tá conseguindo assim. Porque fulano foi lá e ajudou ele. Assim até eu consigo. Assim até eu consigo, porque já veio com uma família estruturada. A minha não era assim. Entende? Então, é bem complicado quando chega nesse patamar. Vou contar uma história. Essa história é muito bacana. Se lance. Eu tenho um amigo, né? Faz tempo que a gente não se vê, mas ele tinha um carro na época. Era uma Pajero Dakar, né? Um carro da Mitsubishi. E como é um carro grande, sim, na minha cabeça, todo carro grande deveria ser a diesel. E beleza. Ele era... É minha cara descobrindo agora que não é. Tranquilo. E ele era fumante. Ele só andava com o ar-condicionado do carro ligado, porque ele fumava dentro do carro. Sim, sim. Maravilha.
Até que um dia eu descobri, né, que o carro dele era gasolina. Daí eu cheguei, a gente conversando, eu tomei a liberdade Sim. de fazer um comentário que eu me arrependo, mas me arrependo e não me arrependo, porque aquilo deu um estralo na minha cabeça. Eu disse, fulano, deixa eu te dizer uma coisa. Você compra um carro desse tamanho e ele é gasolina, ou ele é gasolina, por que que você não comprou a diesel? Você vai gastar muito mais com esse carro. Fui tentar dar uma explicação pra ele, mecânica, eu não entendi. Na época eu não entendia nada. E aí ele virou pra mim e disse assim, quanto é que é a gasolina? Aí eu disse o preço da gasolina pra ele. Aí ele disse assim, tu sabia que eu não sei? Quanto é a gasolina? Desculpa, vida, eu não preciso saber quanto. Eu disse, vem... Não, e eu achei um absurdo, que eu disse assim, como que tu não sabes quanto é a gasolina que tu bota no teu carro? Responsável você não saber. E ele olhou pra mim e disse assim, eu só chego no posto e mando encher o tanque. Eu fiquei assim, eu disse, cara... Eu disse, realmente tu não sabe ou tu tá tirando ondas comigo? Ele, não, eu chego no posto e digo, completa aí pra mim. E ponto final. Então, a questão dos padrões, né? Sim. Então, assim, cara, diferencia muito tudo, né? Sim. Que Ali quebrou um padrão mental pra ti de que eu tinha que saber quanto que, né? E tudo, quais são os controle. padrões mentais que você tem na sua cabeça? Quais são as coisas que você acredita? Quais são... Cara, tem tanta coisa que você todo dia acorda, vai pro banheiro, escova teu dente com a mesma mão e pega e vai pra um lado, vai pro outro. Seguindo o mesmo passo a passo todos os Seguindo dias. o mesmo passo a passo todo dia e não sabe por que faz isso todos os dias. As pessoas não se dão conta. Então, e só estão descobrindo agora porque eu tô falando. Tô descobrindo agora que você pega todo dia com a mesma mão, tá? Você começa pela mesma mão. Lembra? Pra você ver. Então, quando eu trago tudo isso para dentro do empreendedorismo, para começos, né, para inícios, eu preciso entender que eu sou único. Sim. Eu sou uma pessoa única, eu vou partir de um ponto único, de onde ninguém vai estar comigo, sou eu e Deus, ou eu e a força que eu quero acreditar, ou eu sozinho, mas eu vou partir de um ponto onde ninguém vai me ajudar. Eu preciso entender onde eu quero chegar na minha vida, onde está o ponto onde eu quero caminhar, para onde eu quero ir, seja lá para onde for que você queira ir. Você precisa entender para onde você quer ir. Todo começo precisa ser difícil, Alisson? Não. Nenhum começo precisa ser difícil. Alisson, eu quero começar a empreender agora. Beleza, eu tô no CLT. Não saia do CLT, eu não aconselho. Não saia do CLT. Eu sou solteiro. Sai. Mete o pé e vai com tudo. É casado, já tem... Mesmo se você tiver só uma namorada, não saia do CLT. Eu não aconselho. Você sabe por quê? O grande risco de você sair do CLT e fracassar é muito alto. Porque você vai aprender, é um caminho. O empreendedorismo, ele deveria ser encarado pelas pessoas como uma faculdade. Deveria ser encarado com a mesma, o mesmo comprometimento. Perfeito. Porque o que acontece hoje é que o cara sai do CLT, vai empreender, ele quer acordar 9 horas da manhã, ele quer começar a vender 2 horas da tarde, 5 horas ele para, e dependendo do dia da semana, ele nem vai. Sim. Se fosse pro patrão dele, ele acordava 5 da manhã e ia trabalhar. E trabalhava até 18 horas. E se o patrão pedir, vai até às 20. Então, assim, você deveria olhar com uma outra percepção para o empreender, porque olhando com essa percepção, eu preciso me comprometer, eu tenho um objetivo a cumprir. Sim. Olhando dessa forma, você consegue perceber que empreender é igual um esporte. A cada dia que você vai empreendendo, você vai aprendendo mais. Você vai aprendendo mais. E aí, como que eu vou fazer para dar certo no empreendedorismo? Primeira coisa, cara, é aprender a vender.
aprender a vender. Não existe um outro caminho. Para você que está nos assistindo, não existe outro caminho para dar certo no empreendedorismo a não ser vender. Não importa qual é o seu produto que você vende. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta de um filme, não sei se tu vai lembrar. Com que frequência a gente tem que vender? Todo santo dia. Você tem que acordar, abrir os olhos e lembrar, eu tenho que vender hoje. O tempo todo, né? O tempo todo. Eu tenho uma máquina de vendas lá em casa. Que já acorda querendo vender, vai dormir vendendo. Se duvidar, nunca peguei no flagra, mas de madrugada sonâmbula vendendo. Gente, você precisa vender todos os dias. Todos os dias. Se você aprender a vender, você não vai ficar pobre. Não, e aí vem aquilo que eu falei no começo. Ah, não, mas eu tenho receio de parecer chata. Depende, como é que você vende? Eu vendo ideias todos os dias. Eu converso com qualquer pessoa, porque primeiro que toda pessoa precisa de desenvolvimento humano, que é uma habilidade que você, empreendedor, precisa descobrir, se interessar e imergir. De verdade, porque se você mexe com... Se você vende para humanos, provavelmente você vende. Sim. Não tem como, né? Você precisa aprender do comportamento humano. Nem que seja um conhecimento base, para que você saiba como é que o comportamento acontece e para que você saiba conduzir um comportamento. Que é isso que um vendedor faz. E quando a gente fala de venda, eu não estou simplesmente falando de algo raso sobre a venda. Gente, o universo da venda é algo infinito. Tem tanta coisa sobre venda que as pessoas não se dão conta. Cara, existe dentro do processo. Você precisa aprender sobre processo de venda, sobre funil de venda, precisa entender para quem você vende, como é o comportamento dessa pessoa na qual você vende. Você precisa aprender a encantar o seu cliente, você vai precisar entender sobre script de venda, você precisa aprender a quebrar a objeção, mostrar por que o teu produto ele é o melhor do mercado, como o teu produto atende esse cliente. Você precisa estar atento a tudo isso. Se você entender como funciona o universo da venda, Alisson, mas é porque eu quero fazer stories. Alisson, é porque eu quero fazer sorteio. Teu negócio não vai crescer. Dá resultado? Talvez. Mas eu desconheço outra coisa que dê o melhor resultado do que aprender a vender. Perfeito. E falando sobre encantar clientes, você sabe que nós temos uma parceira maravilhosa. Sim. Né? Que é a Cassandra. E a Cassandra, ela é especialista, olha só, em atendimento, em excelência no atendimento. Imagina só, na sua empresa, né? Você ter esse suporte, esse treinamento de encantar os clientes com efeito Disney. É maravilhoso. A gente gosta bastante, né, Alisson, desse conteúdo. E a gente sabe o quanto que isso é importante dentro das empresas. Atendimento é o segundo ponto que eu ia falar, né? Depois da venda. Não adianta você criar uma demanda para tua empresa e não conseguir, né, atender a essa demanda. E isso já fez grandes empresas falir, né? Acabar. Você conhece muito bem essa história. Eu fiz parte de uma empresa que conseguiu aí atingir 25 estados durante um ano. E infelizmente no ano posterior faliu. Mas faliu por quê? Por falta de planejamento estratégico, por falta de algumas ações, né, estratégicas e principalmente de atendimento. A empresa inchou, ela não cresceu e não conseguia atender aos clientes que ela havia conquistado com aquele inchaço. Sim. E aí o atendimento ficava péssimo, então acabou que se queimando, né, como diria aí o maranhense. Sim. Se queimou do mercado e acabou tendo que sair do mercado. E olha que foi num momento muito lindo da história, né? Você chegou a ganhar uma premiação. Sim. Dentro da empresa. Sim, fui premiado dentro da empresa, enfim. Eu achava que aquela seria a última empresa da minha vida na qual eu estava correlacionado. Mas infelizmente o negócio não deu certo, né? Por motivos simples, né? A gente fala muito dessa questão, só voltando aqui na parte da venda. Quando a gente fala de venda dentro de qualquer negócio, é você entender perfeitamente sobre como que ela funciona.
se as pessoas estudassem, né? Agora há pouco eu falei da questão de faculdade e sempre vou trabalhar dentro dessa forma, que é para as pessoas conseguirem entender o que eu tô querendo falar, Sim, né? Vou ser didático dessa forma. Mas quando eu falo da venda, imagina uma pessoa que estuda medicina. Estuda aquilo que a gente tem na cabeça, né? Essas pessoas estudam pra caramba. Imagina que uma pessoa com a mentalidade que vai fazer o curso de medicina e essa pessoa tirasse o curso de medicina e fosse venda. Imagina se uma pessoa estudasse venda assim como estuda medicina. Quanto bom essa pessoa vai ficar em Eu venda. duvido essa pessoa não dar certo. Se você ia ter resultado bom, ruim, desculpa. Se vocês teriam um resultado ruim em vendas. Me diga aí algum serviço. Maquiagem, maquiadora. Pronto, maquiadora. Quantas mulheres na sua cidade tem rosto? Me diga outra aí. Não, eu ia falar uma coisa que não ia combinar muito com o que tu falou. Eu ia falar epiladora. Imaginou o que tu ia falar? O que tu ia perguntar? Quantas mulheres... Enfim, loja de roupa, vai. Vamos lá. Quantas pessoas na sua cidade se vestem? Designer de sobrancelhas. Quantas pessoas têm sobrancelhas na sua cidade? Loja de roupa infantil. Quantas crianças tem na sua cidade? Ai, Alisson, mas tem tanto, meus concorrentes. Dá pra todo mundo ganhar dinheiro. Vamos pensar aqui numa cidade que tem 50 mil habitantes. Pequena. Pronto. Uma cidade com 50 mil habitantes. Digamos que dentro... Pronto, vamos falar de estética? Vamos. Que é um assunto bem alto. Digamos que uma cidade tenha 50 mil habitantes. Perfeito. Digamos que 30% desses 50 mil... São 40%, são mulheres. Nós sabemos que geralmente as mulheres predominam, né? Predominam, seriam digamos aí que 40% sejam mulheres. 40% de 50 mil vai dar em torno aí de 20 mil, né? Deu 20 mil. São 20 mil mulheres. Digamos que dessas 20 mil mulheres, apenas a metade faz procedimentos estéticos. Sobram 10 mil mulheres. E que dessas 10 mil mulheres que fazem procedimentos estéticos, apenas 3 mil são assíduas. Vão todos os meses fazer procedimentos estéticos. Se nessa cidade de 50 mil habitantes tiver apenas 10 centros de estética, são 300 clientes para cada uma dessas clínicas. Você que tem uma clínica de estética... estética... Calma, não terminei. São 300 para cada clínica. Beleza. 300 pessoas dividido por 20 dias. Vamos lá, vamos fazer a conta aí. Tenho 300 clientes e eu trabalho só de segunda a sexta. Eu vou ter que atender 75 pessoas por semana. 75 pessoas por semana. Aí a gente pega essas 75 pessoas por semana, divide por 5. Dá uma média de mais ou menos, acredito eu, que umas 13 a 15 pessoas por dia. Se o dia... tem 24 horas e o negócio abre durante 8 horas, esse processo, a agenda tá lotada. Vocês estão vendo aí? E uma cidade de 50 mil pessoas, e eu falei só de 3 mil, com o número lá embaixo. Você viu que ele foi colocando o número lá embaixo em todos os cálculos. Mas por que o negócio dessa pessoa não vende do jeito que é pra vender? Você sabe o que é? Por quê? Porque as pessoas... não sabem, na maioria das vezes, que essa pessoa faz o que ela faz. Não sabem. Ou não sabe o benefício do produto, a transformação que aquele produto que essa pessoa gera na vida dela. A pessoa precisa... E aí, tá ligado diretamente com a venda. Com entender sobre venda. Como vender.
Não, Sim, eu não perfeito. falei aqui de criar tráfego pago. Eu não falei de botar propaganda em canal de televisão. Você falou do feijão com arroz. Falei do feijão com arroz. Saber vender e saber colocar na cabeça do seu cliente como funciona o teu produto, o teu serviço dentro da rotina dele. Não, e pro meu cliente, mas o meu concorrente, cara, se eu tô com 300 clientes para atender no mês, eu não tenho nem tempo de pensar no meu concorrente. Então a gente começa a observar que não se trata apenas de uma estratégia. Se trata de saber o que fazer, né? São dados. São dados. Me fala outro produto. Vamos sair da estética agora. Me fala um outro produto. Marketing. Pronto, eu vou trazer um produto aqui sensacional. Que para muitas pessoas é muito difícil de vender ele. Já sei. Seguro de vida. Imagina o seguinte, seguro de vida, mas Alisson, quem que vai comprar seguro de vida se a pessoa só vai utilizar seguro de vida quando morrer? Vocês sabiam que isso é uma mentira que as pessoas acreditam? O seguro de vida, na verdade, ele não é o seguro, como propriamente o nome diz, de vida. É seguro para a vida. Uma pessoa que contrata um seguro de vida, ela está contratando uma proteção financeira para a vida dela. Quando uma pessoa tem um seguro de vida, esse seguro vai garantir que essa família, essa pessoa que contratou, a família dele vai estar protegida financeiramente contra um eventual imprevisto, né, a perda da pessoa que contratou o seguro. Ou se essa pessoa for um profissional liberal, por exemplo, ela tem coberturas dentro do seguro de vida, como de incapacidade temporária, né? Sim, que se eu, no caso, se eu sou um cirurgião, eu contrato um seguro de vida onde eu tenho essa cobertura e aconteceu algum dano à minha mão, na qual eu não possa exercer a minha profissão. Eu tenho lá uma cobertura para me indenizar por isso. Enfim, só para você ter noção, você que está nos assistindo, existem mais de 40 coberturas que você pode utilizar do seguro de vida em vida. Não necessariamente você precisa morrer para utilizar o seguro de vida. E as pessoas não sabem disso. Sim. E é um produto que você que está fora do mercado, você que está assistindo, está fora do mercado, você olha, poxa, deve ser difícil pra caramba vender. Mas sabe como é que se vende o seguro de vida? Mostrando o benefício, a proteção do bem. Imagina uma família que o pai lutou a vida inteira para construir um patrimônio, infelizmente vem a faltar com a família dele, precisa se fazer o inventário e a esposa infelizmente não tem o dinheiro para custear esse inventário. É com o seguro de vida que essa pessoa vai conseguir aí custear esse inventário. Então, assim, muitos terrenos, muitos negócios, muitas empresas, enfim, por isso que tem essas questões de invasão de terra por aí, porque a família, infelizmente, não conseguiu fazer o inventário, não conseguiu dividir aquela terra, perde-se tudo por causa de coisas tão simples. E talvez você que está me assistindo não sabia disso. Então, quais são as dores ou os benefícios que o teu produto traz para a vida das pessoas que podem transformar a vida dessa pessoa de alguma forma? Qual é a experiência que o teu produto pode agregar na vida dessa pessoa? São coisas importantíssimas que devem... você tem a obrigação, você empreendedor, de saber na hora de você montar o seu próprio negócio. Muito interessante isso que você falou, de uma informação que nós não sabemos, né, como consumidores aqui. Uma informação que nós não... Às vezes a gente não compra algo porque a gente não pensou sobre aquilo, sobre como aquilo nos beneficia. Então você que é vendedor, que é empreendedor, precisa estudar sobre o seu mercado a nível de quem estava fazendo ali um curso de medicina. Sim. A ponto de você literalmente dominar a sua venda. Eu vou te dar um exemplo, Alisson. Eu não sabia, né? Há pouco tempo eu descobri. Eu uso óculos de grau. Eu não sabia que óculos escuro, óculos de sol, poderia ter grau. E eu ficava, eu não quero... Nem eu sabia disso, tô sabendo agora. Eu já tinha visto aquelas lentes, né, que quando nós vamos pro sol,
Sim. Elas escurecem. Escurecem. Mas sim. grau no óculos. E aí eu achava super chique, né? Ali, nossos amigos, né, na praia, etc. Aí coloco o óculos de sol lindo. Aí se eu colocar um óculos de sol, eu não enxergo uma palma ali, né? Mas quando eu descobri, eu fiquei, caramba, que incrível. E você pode estar usando o óculos de sol, né? Sim. Mesmo com grau, e isso te protege. E além de ficar um charme, fica maravilhosa, né? Pra nós mulheres isso é muito importante. E é algo que eu descobri há pouco tempo. Inclusive eu quero falar aqui de uma ótica que eu sou muito fã, que é as óticas Márcia, né? Maravilhosa. E que nos traz uma experiência no comprar, uma experiência no atendimento, que é incrível. Você já conheceu a Márcia, né, Alisson? Inclusive, falando das óticas Márcia, né? É uma ótica que tem uma proposta totalmente diferenciada, né? Com os seus clientes, trazendo aí uma experiência, porque muitas das vezes as óticas, elas entregam muito do comum, né? Só a armação que é diferente, é só a qualidade. Bate nessa coisa só de qualidade. Cara, as pessoas hoje, elas tendem a falar só de que querer qualidade. Qualidade já não é um diferencial, né? É uma obrigação de mercado. Nós sabemos muito bem disso. Então, a experiência de compra lá nas óticas Márcia, as formas de pagamento, né? Que nós só lá a gente encontra. Exatamente. Cara, é incrível, né? Pra você que tá buscando aí um óculos de grau, ou que você vai viajar esse final de ano, né? Já tá se preparando aí para suas férias, para festa de final de ano, você que vai aí virar a noite no Natal e precisa de um óculos de sol no outro dia, eu super indico aí as óticas Márcias. Eu tenho certeza que a nossa amiga Márcia vai estar lá prontinha. Com aquele sorrisão de sempre, porque ela tem um sorriso assim contagiante. É verdade. Né? Ela vai estar lá com aquele sorriso dela esperando você para te atender, né? Porque também tem uma coisa interessante, é que você também consegue, trazendo para o conteúdo, né, e falando das óticas Márcia, a questão da personalização do atendimento. Perfeito. Que é algo que nós precisamos discutir, e hoje, gente, nós estamos falando de vários assuntos, né, porque é o nosso episódio 0, mas nós vamos trazer assuntos, né, para cá, para dentro dos nossos episódios, com temas bem específicos, que é a questão da personalização desse atendimento. Não atender o cliente. Lembra que eu falei do ponto de partida, que ninguém parte do zero, igual? O atendimento, ele nunca é igual. Cada pessoa possui uma necessidade diferente. Existem clientes que não querem conversar muito. Eu, particularmente, sou do tipo de cliente que não quero conversar. Quando eu vou comprar uma roupa para mim, eu já entro na loja sabendo a cor, o modelo e a média de preço que eu quero. Sim. Então, eu já vou direto para comprar. Mas tem cliente que quer conversar, tem cliente que quer contar a vida dele, a história, a festa que ele tá indo. São perfis de compra muito diferentes. São perfis de compra, perfis comportamentais, são histórias diferentes, né? Eu já tive a experiência de ver dentro de uma loja de maquiagem uma mulher entrar chorando aos prantos, triste, com a autoestima baixa e sair de lá deslumbrante, muito feliz, radiante, porque se sentiu... E às vezes é só uma necessidade, ser ouvida. Exatamente. Às vezes o cliente só quer ser ouvido. Quantas vezes eu já tive clientes chato e que o cliente chegou, conversou e na verdade é porque ninguém nunca tinha ouvido ele. Era um problema pequeno. Às vezes tinha dado errado tudo antes dele chegar na loja ou no escritório. E aí quando a gente se deparava, poxa, a pessoa, muito obrigado por me escutar. Isso Pronto. É incrível. Às vezes tudo que a pessoa quer é falar. E aí muda de perfil para perfil. Então, fica o recado aí básico. Você que gosta de um atendimento personalizado, de uma ótica com ótimos preços, procure a Ótica Márcia, porque lá, principalmente você que é mulher, você que é homem, que gosta de coisa nova, que gosta de tendências lá nas óticas Márcia, você vai encontrar uma variedade de óculos, tanto de grau quanto esporte. Gente, os óculos esportivos é um mais bonito que o outro. Então, eu super indico as óticas Márcias para você. Perfeito. Raíssa, eu falei aqui da venda, eu falei da questão da experiência do cliente e da questão do atendimento do cliente. Qual outro ponto que você acredita que seja crucial
para que o negócio, para que o empreendedor que está começando do zero consiga aí começar a engatinhar dentro do negócio dele? A funcionabilidade emocional. Porque quando você tem um autoconhecimento, ou seja, você entende quais são os seus limites eles precisam ser respeitados. Sim. Tá? Então, por exemplo, se você tem um perfil mais explosivo, se você tem um perfil mais calmo, mais recatado, você pode desenhar o seu negócio de acordo com como você funciona e como você quer que a sua marca chegue para mais pessoas. No sentido de, se eu sou uma pessoa mais reservada, eu preciso me conectar a pessoas extrovertidas, Sim. porque a tua marca vai precisar expandir para vários lugares de várias formas. Então, ter essa consciência emocional de como você se comporta, quais são suas limitações e se conectar às pessoas que tiram essa limitação de você e você consegue focar nas suas habilidades importantes dentro do seu negócio, você consegue avançar. E quando eu falo de emocional, eu falo também em relação direcionando para o atendimento. Porque vai chegar cliente com cada BO para você, vai chegar problema de vários cantos, e às vezes eles vão chegar tudo de uma vez. Sim. É o boleto que venceu. E no pior dia. E no pior dia. Então, assim, se você tem consciência de como você funciona, respeitando, por exemplo, comer para mim é importante. Muito, né? Muito importante. Então, eu não consigo raciocinar, gente. Isso é muito sério. Eu não consigo raciocinar direito se eu não tiver... se eu tiver com muita fome, porque a sensação, ela me traz algo, né, ruim. Então, o que eu, obviamente, faço? Me organizo para estar bem, né, atendendo uma necessidade básica minha. E atender a necessidade básica minha com consciência é amar o meu emocional, é equilibrar o meu emocional para que eu seja mais e melhor para os meus clientes. Então, quais são as necessidades básicas e emocionais que você deixa de fazer ser importante no seu dia a dia e você mesmo atender essas necessidades e não esperar que o outro atenda? Existe uma diferença entre expectativa e intenção. Qual é a minha expectativa em relação ao funcionamento da minha empresa e qual é a minha intenção? Eu quero que a minha marca chegue para mais pessoas da melhor maneira possível e eu preciso focar nisso. Qual a diferença entre expectativa e intenção? Expectativa é o que eu espero das pessoas. Sim. E das situações. Intenção é o que eu quero das pessoas e das situações. Repete. Repete, porque eu tenho certeza que quem tá assistindo parou e vai querer voltar. Perfeito. Expectativa é o que eu espero das pessoas e das situações. Calma, então a expectativa, eu espero que minha família me apoie, eu espero que os meus amigos comprem de mim, eu espero que todo mundo me pague à vista. Perfeito, e dentro de toda expectativa, acontece uma frustração caso essa expectativa não seja suprida. Então, quando eu foco na expectativa... Então, significa dizer que ter expectativa é ruim? Sim. Mas o mundo não diz que o bom é ter expectativa, tenha boas expectativas. Oi, mundo, você tá errado. Desculpa, você tá errado. Porque assim, quando eu espero demais, e muitas vezes essa esperança, essa expectativa vem até de mim mesma, né? Quando eu espero demais de mim e eu não consigo fazer, acabo procrastinando alguma situação, eu fico frustrada comigo mesma. A minha energia vai lá embaixo. Mas quando você foca na intenção, que a intenção é o quê? É quando você sabe o que você quer, independente de pessoas e situações. Sim. Aí você fica full time. Aí é sangue no olho. Aí eu penso o quê? Eu tenho esse objetivo para atingir. E eu vou conseguir chegar lá. Eu apresentei a minha intenção pro Alisson. O Alisson não gostou, próximo. Eu apresentei o meu negócio para uma cliente que eu queria muito que ela comprasse. Ela não quis, próximo. E um detalhe dessa questão de apresentar o negócio para outra pessoa. Lembra que a gente acabou de bater o papo das 300 pessoas lá? Sim. Lembra que eu falei que era 3.000 pessoas dividido para 10 clínicas, né? Sim. Cara, 2.700 pessoas te disseram não. Você sempre vai receber mais não do que sim.
E aí, de quantos não você precisa para dar certo? Recebendo não, e um detalhe muito, muito massa, eu tive um cliente uma vez que ele não fechou comigo. E foi muito bacana ele não ter fechado comigo. Nós havíamos negociamos ali em torno de 2 semanas, né? Era um negócio muito bom. E na época eu queria muito fechar aquele negócio, né? Inclusive, não vou negar que quando ele me disse não, eu me senti um pouco triste, porque era uma grande oportunidade. Mas, enfim, ele disse, olha, Alisson, eu não vou fechar com você, porque o seu concorrente teve uma vantagem competitiva na qual eu não conseguia atender ele. E aí o que aconteceu? Ele não fechou comigo, né? A minha expectativa era que ele ia fechar comigo, só que não foi atendida. Mas no meio de tudo aquilo, eu cheguei e disse pra ele, olha, não tem problema. Eu não fechei o negócio com você, mas o que foi que esse meu concorrente fez que eu não consegui fazer, que na época eu não sabia. Se colocou à disposição de aprender. Aí eu fui lá e aprendi, entendi, né? Coloquei meu emocional. A minha intenção era fechar negócio. Eu não consegui fechar o negócio. Mas eu tinha que... Na verdade, a minha expectativa era de fechar o negócio. Mas a minha intenção era de atender o cliente. Então, quando eu paro e olho que eu consegui atender o meu cliente... Eu não fechei negócio, mas eu atendi o meu cliente e outra, eu não deixei de fechar o negócio, eu aprendi. Perfeito, perfeito. Né? E eu não deixei de aprender, não deixei de vender, eu aprendi. A gente já pode ir embora com essa já, porque valeu. Entendeu? A cada venda que você não consegue fazer, não é que simplesmente que você perdeu a venda, você aprendeu. E ali é uma oportunidade para que você consiga ir amadurecer, né, emocionalmente também. Perfeito, perfeito. E assim nós fechamos o nosso... Mas já acabou? Já acabou! O nosso cast empreendedor. Acredito que você ficou com vontade, um saborzinho de quero mais, né? Sim. Ficou. Vale lembrar que hoje nós trouxemos aí vários conceitos, mas é porque nós não poderíamos trazer um conceito engessado. Hoje nós queríamos fazer mais uma degustação para você do que você vai ver aqui dentro do nosso podcast, dos assuntos que vão vir. E já no próximo episódio a gente tem uma pessoa que vai vir contar uma história aqui muito incrível, né, muito inspiradora, e que nós vamos trazer muitos conceitos, né, para entregar para você que você consiga aprender, né, com os erros alheios, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. E com as decisões alheias, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Foi muito bom estar com vocês e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.